Pessoal, boa noite a todos. Como a pastora falou, meu nome é Caio e eu estou aqui representando o Ministério Lidere Crianças. Eu e a minha esposa, a gente dedica a nossa vida a evangelizar crianças e treinar pessoas que estejam dispostas a fazer esse trabalho entre as crianças. E tem sido um tempo muito bom. Deus tem feito muitas coisas na nossa vida e tem nos levado a muitos lugares. Amém? E queria também aproveitar aqui e já começar parabenizando vocês pelo trabalho que está sendo feito aqui nessa igreja. A importância que vocês têm dado à nova geração. É uma grande oportunidade, a gente vai falar bastante sobre isso aqui hoje. Vamos esclarecer algumas coisas e queria agradecer a pastora Kathleen, pastor Diego, pela oportunidade de estar aqui, a Igreja Batista Pentecostal Mundial, Morada de Cosmos. E eu tenho certeza que essa conferência Kids está sendo muito edificante para toda a igreja, desde aquele mais novinho até o mais experiente, vamos dizer assim, né? E quando eu falo mais novinho, é novinho mesmo, porque em nenhum lugar da Bíblia diz que uma criança não entende. Ninguém pode dizer que uma criança não está entendendo, né? O mundo espiritual tem muitos mistérios que só vão ser revelados na glória, tá? E o evangelho é simples. Uma criança pode entender, amém? Ontem vocês tiveram aqui uma amiga minha, né? Foi a missionária Andréa que estava aqui, é verdade? Amém, tenho certeza que foi uma benção. Ela se comportou aqui porque ela é bem animada, né? A Andréia, não sei se ela fez alguma estripulia aqui no púlpito, mas eu gosto muito dela e por onde ela passa ela faz muita amizade, tá? Ela é bastante extrovertida. E queria também pedir para os irmãos não dormirem agora no culto, porque depois de uma animação dessa, eu sou um pouco mais devagar aqui no meu jeito de falar. Vou tentar dar uns gritos assim para animar o pessoal, tá? Mas enfim, cada um no seu estilo, é só o método de culto, amém? Então eu vou pedir a gente tem muitas coisas para falar aqui, vamos fazer vários esclarecimentos. E eu vejo que a igreja está preparada para ouvir as coisas que eu vou falar, tá? É uma igreja que já tem feito um trabalho, já iniciou. A pastora Kathleen compartilhou comigo que tem um ano que iniciou esse trabalho, né, pastora? Entre as crianças. E eu tenho certeza que esse trabalho vai ser muito fértil, tá? Se a gente fizer o que Deus manda, muitas almas vão conhecer a Cristo, vão aceitar a Cristo como seu Senhor e Salvador. E o Ministério Infantil, gente, essa janela de 0 a 14 anos, é a grande oportunidade que a igreja tem. Muitos não sabem disso, mas a gente vai falar sobre isso aqui hoje. Eu diria que nós temos um verdadeiro campo missionário no fundo das nossas igrejas. E a igreja está dormindo, às vezes olhando para um local distante, tentando uma estratégia. E às vezes a estratégia está lá no fundo, está onde as pessoas menos valorizam, amém? Então vou pedir para quem está com a Bíblia aí abrir no Salmo 145:4. Salmo é um livro que fica mais ou menos aí no meio da Bíblia, quem está chegando na igreja agora. Fácil de achar. Bom para começar a ler a Bíblia. E diz assim a palavra de Deus: uma geração contará a outra a grandiosidade dos teus feitos. Eles anunciarão os teus atos poderosos. Salmo 145:4. Amém, irmãos? Então a palavra aqui está sendo clara. Está dizendo de quem é a responsabilidade de passar a verdade de Deus para a nova geração. É qual geração que tem que contar? É a geração de hoje. O instrumento que Deus usa para que essas crianças conheçam a Deus, para que elas recebam o presente que um dia foi entregue para nós, somos nós mesmos, porque todo aquele que é crente e não prega o evangelho para aquele que ainda não conhece é um impostor. Pregar o evangelho é um dever do crente, não é uma opção. Amém? Vou pedir para o irmão Mateus colocar o slide. Faz parte da vida cristã pregar o evangelho.
E hoje a gente vai falar sobre esse assunto, o desafio que é ganhar a nova geração e a importância que nós devemos dar para esse assunto. Infelizmente, o ministério infantil, pastora Kathleen, é o menos valorizado nas igrejas. Eu vou a 3, 4 igrejas por semana, nosso ministério é itinerante. E o que a gente vê, e existe pesquisa para isso, que 3% das igrejas direcionam algum orçamento planejado para o ministério infantil. Na maioria das vezes, o que a gente vê aí pelo mundo afora nas igrejas? Como é que são os ministérios infantis? Eles são feitos de maneira improvisada. Geralmente pegam uma mulher, né, uma pessoa com boa vontade, uma pessoa que fez pedagogia às vezes, e colocam para liderar o ministério infantil. Mas é pregada a palavra de Deus nesses ministérios infantis por aí? Sim ou não? Entretenimento, gente. Dentro da igreja, será que é essa a função da igreja? Qual que é a função da igreja? Pregar o evangelho. Para que aquele que ainda não conheceu a Jesus venha conhecer e se converter. E aquele que já conheceu a Jesus tenha a sua vida edificada. E tudo que acontece aqui na igreja dos adultos tem que acontecer na igreja da criança. Que é a igreja sim. O que chamam de salinha, que é um depósito de crianças, nada mais é que uma igreja. E a probabilidade de alguém aceitar Jesus lá no fundo, lá na salinha das igrejas, é muito maior que aqui no culto dos adultos. Vocês sabiam disso? Mas a igreja está levando isso a sério? Eu acho que não, né? Pode passar, por favor, irmão Mateus? E foi feita uma pesquisa e concluíram que o termo criança aparece na Bíblia 121 vezes. Crianças no plural, 448 vezes. Filho ou filhos, 2.700 vezes. Meninos e meninas, 196 vezes. E existem também dezenas de narrativas sobre as crianças que as incluem. Reunindo tudo, a palavra criança, as palavras relativas aos relacionamentos delas e as menções sobre ocorrem mais de 8.000 vezes na Bíblia, gente. Vocês acham que criança é um assunto importante na Bíblia? Sim. Se é um assunto importante na Bíblia, é um assunto importante para Deus. Quem escreveu a Bíblia através dos homens? Foi quem? Foi Deus. Amém? Se é importante na Bíblia, é importante para Deus. E se é importante na Bíblia, deve ser importante para quem? Para a igreja. E se é importante para Deus, deve ser importante para quem? Para mim e para você. A gente não deve, meus irmãos, e eu estou falando aqui do fundo do meu coração, a gente não deve viver um evangelho egoísta. Porque o dia que você entrou por aquela porta, e eu lembro como se fosse ontem, o dia que eu entrei por aquela porta e tinha uma pessoa aqui no púlpito preparada para pregar o evangelho, uma pessoa que se dedicou durante a semana e se preparou, uma pessoa que dedicou a vida, consagrou a vida a pregar o evangelho, pastor da minha igreja. E quando eu entrei por aquela porta, desacreditado, sem fé, quebrado pelo comportamento que eu tinha no mundo, eu cheguei na igreja pela dor, não foi pelo amor. E Deus é soberano sobre todas as coisas, cada um tem a sua história, mas a gente não pode esquecer da nossa responsabilidade individual. A soberania de Deus e a responsabilidade individual é um mistério que a gente só vai entender na glória. Por enquanto, a gente tem que viver como se tudo dependesse da gente, descansar como se tudo dependesse de Deus. E quando eu falo isso, meus irmãos, no meu caso foi com 23 anos. Mas tem muitas crianças que são crédulas e humildes e abertas, que estão esperando você pregar o evangelho para elas. Amém? Porque o coração de uma criança, gente, é de quem chega primeiro. Então a gente precisa correr contra o tempo. Que se a gente não correr contra o tempo e se dedicar um pouco, não precisa de muito não. A gente pode não apresentar o evangelho para todas as crianças do mundo, a gente não vai conseguir mudar o mundo, porque esse mundo jaz maligno.
mas a vida de uma criança a gente consegue mudar, amém? A gente não pode perder a fé, a gente não pode descansar numa vida cristã que transforma a igreja num clube, irmãos, que transforma a igreja num desfile de moda, só num local para você ter vida social. A igreja é muito mais do que isso, irmãos. A gente não pode se desviar da nossa função, que é pregar o evangelho. Essa é a maior necessidade do ser humano. Seu filho precisa de roupa, amém. Seu filho precisa de comida, amém. De lazer, de brinquedo, de viagem, de entretenimento, sim. Mas a maior necessidade dele, assim como de todo ser humano, é conhecer a Jesus Cristo, que é a única maneira de você se religar com seu Deus Criador. Todo ser humano tem uma angústia dentro do coração dele, que a única maneira dele preencher esse vazio é quem? Jesus. É a única maneira de você ter seus pecados perdoados e pagos pelo sangue de Jesus, e você colocar sua cabeça no travesseiro e conseguir dormir em paz. Caso contrário, você vive em angústia. E as crianças também têm pecado. Porque o pecado é o quê? É tudo que a gente pensa. Faz assim, crianças. É tudo que a gente pensa, que a gente fala, que a gente sente, ou que a gente faz, que desagrada a Deus. E todos nós nascemos pecadores. Só existe um caminho para o ser humano, que é Jesus Cristo. Mas a gente precisa falar essa verdade para essas crianças. Não pode ser entretenimento. E tem muitas igrejas, muitos cristãos bem intencionados, bondosos de coração, dedicados. E eu não estou questionando aqui as intenções da pessoa, só estou questionando os métodos. Que passam anos e anos na igreja, discipulando as crianças, gente, dizendo como que elas devem se comportar, o que você pode beber, o que você não pode beber, qual o tamanho da saia que a menina pode usar, como que tem que falar, que horas tem que dormir, onde é que você tem que ir, onde é que você não pode ir. Tá certo isso? Tá certo. Só tem um problema, meus irmãos. Você só pode discipular uma pessoa que já aceitou a Jesus, porque esse comportamento que você tem, que melhorou muito a sua vida, e a lei de Deus que você ama sim, que você quer viver o máximo possível, ela só é possível com a ajuda do Espírito Santo, amém? Se fosse por você mesmo, você não conseguiria. A nossa carne é muito fraca, meus irmãos. Se você está sentado nessa cadeira hoje, eu estou aqui falando, foi Deus que trouxe a gente. Porque a nossa carne quer o quê? Dormir, ver televisão, YouTube, para não falar outras coisas aqui para não estragar o culto. É o Espírito Santo que ajuda a gente, meus irmãos. E o discipulado é importante? Com certeza. A gente precisa crescer na fé. Mas para você crescer na fé, você precisa ter alguma. Você precisa ser ensinado. Você precisa falar para a criança na cara dela que ela é pecadora e precisa de Jesus. Porque essas crianças querem ouvir a verdade. O ser humano quer ouvir a verdade, quer se libertar. Ninguém quer ouvir mentira do Papai Noel e do Coelhinho da Páscoa. As crianças querem ouvir a verdade, que edifica a vida delas, querem se sentir seguras. Ninguém quer ir para uma guerra, como a gente estava cantando aqui, me arrepiou todos esses louvores aqui. Quem é crente fica arrepiado com um louvor desse, porque sabe o relacionamento que tem com Deus, sabe que isso tudo que estava sendo projetado e cantado aqui é verdade. Mas ninguém pode ir para uma guerra, gente, sem estar fortalecido, sem acreditar no que está fazendo, amém? Então o evangelho precisa ser pregado no fundo das nossas igrejas, meus irmãos. Mas para isso a gente vai precisar se capacitar, a gente vai precisar investir um pouquinho do nosso tempo. Porque o que está acontecendo, pastora Kathleen, é que eu vejo poucas pessoas, geralmente mulheres, com boa vontade, carregando um piano de 1 tonelada nas igrejas, meus irmãos. Carregando o ministério infantil sozinha. Estou falando alguma mentira? Então o que a gente precisa aqui, e nas igrejas em geral, a gente precisa aliviar essas pessoas, gente.
A gente precisa aliviar as líderes do ministério infantil. Se tem alguém aqui de uma outra igreja, procura líder do seu ministério infantil, abençoa a vida dessa pessoa. Fala para ela que você está com ela, pelo menos ora por ela. Que é um fardo muito grande que essa pessoa está passando. E trabalhando ombro a ombro com o pastor, sem ninguém ver. Um ministério que não dá visibilidade. Amém? Então a gente precisa o que, gente? O que a gente tem hoje? Poucas pessoas fazendo muito. A gente precisa de muitas pessoas, cada um fazendo um pouquinho, cada um fazendo a sua parte. Amém? Então, como eu estava dizendo, isso é importante para Deus. Tem 8.000 menções na Bíblia sobre isso. Isso é importante para Deus, deve ser importante para mim e para você. O assunto criança é um assunto que diz respeito aos cristãos, sim. Porque se a gente não correr contra o tempo, o que vocês acham que vai acontecer? O diabo é astuto, gente. Ele sabe disso aqui, tudo que eu estou falando. O diabo ouve tudo que a gente está falando. Ele ouve, ele fica à espreita. Ele não sabe o que você pensa. Então controla a sua boca antes de falar. Não fala bobagem. Não amaldiçoa a sua própria vida nem a vida do outro. Do cônjuge, do teu filho. Porque o diabo está ouvindo. E a palavra tem poder, meus irmãos. E o diabo sabe disso aqui tudo que a gente está falando. Só que ele usa isso para o contrário. São os ataques do inimigo às crianças. Enquanto a igreja está dormindo, outras filosofias estão atacando os nossos filhos. Através do YouTube. Tem um youtuber aqui que eu não vou citar o nome, que ele e o irmão dele tem não sei quantos, 60 milhões de seguidores de 4 a 14 anos. Se você não sabe quem é ele, eu não vou falar aqui para não estimular mais. Pergunta para um amigo seu, pai e mãe, e fica de olho no teu filho, se ele não está assistindo essas coisas. Porque esse jovem, usado pelo diabo, está discipulando as nossas crianças. Mas ele não está discipulando com a Bíblia. Ele está discipulando com filosofias vãs, com bobagem, que só confundem a cabeça das crianças. E está na hora da igreja contra-atacar. Ué, cara, mas você está falando que a igreja toda está errada, você está falando que vai um monte de igreja, só está criticando. Gente, é possível um grupo enorme de pessoas estarem erradas. Afinal de contas, durante séculos, a igreja se limitou a ser uma igreja católica. Até que depois de séculos, de algumas pessoas que criaram um movimento e resolveram fazer o quê? Uma reforma. E começou a igreja protestante, a igreja evangélica. Nós estamos aqui por causa disso. E se nós somos evangélicos, nós entendemos que aquilo lá é um erro. Mas se todos eram católicos, todos estavam errados? Sim, todos estavam errados. E não valorizar as crianças dentro da igreja é errado? Sim. Porque não só o mundo e o inimigo, outras religiões sabem muito bem a importância das crianças. Faz uma pesquisa sobre o Islã. Como que eles tratam as crianças. Elas são doutrinadas desde pequeno e a igreja evangélica está dormindo. Amém? E aí o que acontece? Quando você puxa a estatística do número de presidiários no Rio de Janeiro, qual que é a religião que eles respondem lá no questionário? Qual que é a religião, meus irmãos? Hein? Que eles foram criados. Evangélico. Como é que pode isso? Se a gente está pregando, será que a gente está pregando a palavra de Deus ou a pessoa é só igrejada? É só entretenimento, é só rotina de igreja, meus irmãos? A palavra de Deus precisa ser pregada para haver uma mudança de dentro para fora, meus irmãos. Só igrejar uma criança não é suficiente. Vocês sabem por quê? Quando ela faz 15 anos de idade, e todo mundo aqui já teve 15 anos de idade, os adultos, quando a gente sente uma gota de liberdade, a gente começa a fazer o que está na nossa cabeça. E aí a opinião do pastor não importa mais, a opinião da pastora não importa mais, do pai e da mãe. O que importa é o que a nossa carne quer. É assim que o ser humano funciona. E a única maneira de combater isso é pregando o evangelho.
é uma transformação de mente. Amém? E nós, meus irmãos, nós cristãos, nós somos proselitistas. Irmão Mateus, se puder passar. Nós somos proselitistas. Ninguém aqui é cristão e deseja guardar para si a sua fé, como os judeus, por exemplo. O judeu não evangeliza. Você se torna judeu pela sua mãe, você tem que nascer de uma mãe judia. Mas a fé cristã é para todos. E nós somos ensinados, é uma ordem na Bíblia, que nós devemos pregar o evangelho para toda criatura, amém? E o que significa proselitismo? É o intento ou empenho de converter pessoas ou determinados grupos a uma determinada ideia ou religião, ou conseguir adeptos via instrução oral, irmãos. É assim que a gente precisa trabalhar. Você não pode ser um cristão agente secreto, ninguém sabe que você é crente. Não falar de Deus com seus filhos dentro de casa. Você quer discipular seu filho sem evangelizar? Isso não existe. Para que você começasse a amar a lei de Deus, você teve que aceitar Jesus antes. E com a ajuda do Espírito Santo você vive isso. E vamos ver o que a Bíblia diz sobre evangelismo. Pode passar, por favor, irmão Mateus. Pode passar. O evangelismo é uma ordem. A palavra de Deus diz, Marcos 16:15, e disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Salmo 145:4, que nós já lemos aqui hoje: uma geração louvará as tuas obras a outra geração e anunciarão as tuas proezas. É nosso dever fazer esse trabalho, irmãos. Pode passar. E um dos livros mais importantes quando vamos estudar a Bíblia é Deuteronômio. Deuteronômio significa a segunda lei, é o último livro do Pentateuco. Tudo que está nesse livro é lei, é a ordem de Deus para o povo. E no final do capítulo 31, que está sendo projetado aí, Moisés, que era o profeta da época, está se despedindo do povo. Deus já tinha levantado Josué como sucessor de Moisés. E Deus convoca o povo para uma reunião para Moisés fazer as últimas considerações. Vamos ler aqui, não precisa abrir a Bíblia, vamos ler no projetor. E assim diz a palavra de Deus, Deuteronômio 31:12. Reúnam todo o povo, homens, mulheres, crianças e os estrangeiros que moram nas cidades onde vocês vivem, para que ouçam a leitura, aprendam a lei, temam o Senhor, nosso Deus, e obedeçam fielmente a tudo que a lei manda. Amém? Será que Deus quer a reunião das crianças? Será que Deus quer que as crianças ouçam a palavra de Deus? Ou isso é ou elas são muito novas para entenderem sobre Deus? O que está escrito ali? Vamos fazer um exercício agora? Vamos tirar aqui as outras pessoas que Deus mencionou e vamos deixar só a palavra crianças para ficar claro o que Deus está falando. Reúnam quem? As que moram nas cidades que vocês vivem, para que ouçam a leitura, aprendam a lei, temam o Senhor nosso Deus e obedeçam fielmente a tudo que a lei manda. E nessa passagem que a gente tirou ali, os outros grupos de pessoas que Deus está se referindo, mas Ele está claramente também se referindo às crianças, tem alguns verbos aí nesse versículo interessantes. E o primeiro verbo que está escrito é o quê? Ouçam. Ouçam. E o que a Bíblia diz em Romanos 10:17, irmão Mateus? Se puder colocar aí na Bíblia projetada, consegue? Vamos ver o que Deus fala em Romanos 10:17.
Romanos 10:17 diz assim, meus irmãos: e assim a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A gente precisa falar, meus irmãos. Não é só o nosso comportamento. O nosso comportamento e a nossa vida cristã rotineira não é suficiente para levar essas crianças para Jesus. A gente precisa falar com todas as letras que nós somos pecadores, que Deus tem um plano, enviou seu Filho unigênito para que pagasse pelos nossos pecados, nunca pecou, morreu na cruz, e nós somos lavados pelo sangue de Jesus, nos tornamos alvos como a neve, amém? Só o comportamento não é suficiente. A gente precisa de uma reforma, meus irmãos, de uma outra reforma, mas dessa vez não é da igreja toda, é do ministério infantil. Mas também a gente não deve se limitar às 4 paredes da igreja. A gente precisa evangelizar na rua também. Mas vai requerer um pouquinho só de treinamento, meus irmãos. Porque o pastor Diego, quando ele sobe aqui para pregar o evangelho, ele se prepara durante a semana. Não é tão fácil como parece. O pastor da minha igreja certa vez disse: para eu pregar 40 minutos eu preciso investir 20 a 40 horas por semana. Pastor não trabalha só domingo. E quem está trabalhando ombro a ombro com o pastor, o líder do ministério infantil, os professores do ministério infantil também precisam se preparar, precisam dar sua contribuição e tirar esse piano que a pastora Kathleen possivelmente está carregando aqui, porque existe opressão espiritual, tá, gente? Vocês acham que o diabo está feliz com todo esse trabalho aqui? Eu tenho certeza que não. A guerra espiritual é muito forte. Então, o versículo diz assim, são 4 verbos, para que as crianças ouçam. E Romanos 10:17 diz: e assim a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então nós precisamos de pessoas capazes de falar a palavra de Deus, meus irmãos. A gente não precisa de tia do ministério infantil, a gente precisa de evangelista de crianças. A gente precisa estudar a palavra, se habilitar. Existem cursos, existem metodologias para pregar a mensagem que vai ser a mesma na igreja dos adultos, mas o método é diferente. A gente só precisa se adaptar. Amém? Irmão Mateus, se puder voltar lá no Deuteronômio. E o versículo em Deuteronômio diz: além do verbo ouvir, o que mais que o versículo diz? Aprendam. Certa resposta, quem falou aí. Meus irmãos, falar é diferente de ensinar. Existe uma máxima na pedagogia, não sei se tem alguém formado em pedagogia aqui. Existe uma máxima na pedagogia, quem trabalha como professor só houve ensino se houve aprendizado. Não adianta você entrar numa sala, falar o que você quiser, do jeito que você quiser, virar as costas e ir embora. Você está fazendo um trabalho horrível. Isso é péssimo. Quem nunca teve um professor assim? E quando a gente faz algo para Deus, a gente deve fazer com excelência. A gente deve dar o nosso melhor. Então a gente precisa certificar que essas crianças estão aprendendo de Deus, aprendendo o plano da salvação, meus irmãos. Porque você pode ser bíblico, mas você pode não estar sendo evangelístico. Amém? Você pode não estar sendo evangelístico. Você está ensinando sobre a Bíblia. Crianças que sabem manusear a Bíblia, conhecem, cita a palavra de Deus. Bandido que cita a palavra de Deus. Você vai ser assaltado, o bandido começa a pregar, começa a falar de Bíblia para você. Ele não é convertido. Ou então ele está muito desviado, né? Como é que pode isso? Um monte de bandido que conhece a Bíblia, meus irmãos. Você está sendo bíblico e não está sendo evangelístico. Então a gente precisa ensinar, a gente precisa evangelizar. E toda a igreja tem pessoas para isso, porque Deus distribui os dons dele, Deus nunca falha. Num número X de pessoas, sempre vão ter pessoas preparadas, umas mais do que outras, vão ter facilidade para pregar o evangelho. O evangelho é simples. Você não precisa de muito, você não precisa
fazer uma faculdade, um mestrado, um doutorado para pregar o evangelho, não. É só você compartilhar o que compartilharam com você. Porque se você não tivesse entendido, você não estaria aqui hoje, porque a sua carne não quer isso. É o Espírito Santo que vive em você, que te traz aqui e que te faz amar essa lei. E que te faz querer mais de Deus, meus irmãos. É isso que essas crianças precisam viver. E a infância, meus irmãos, é uma fase crítica. Todo mundo sabe disso. O irmão está tocando um violão ali. Quem já tentou tocar aprender a tocar violão depois de adulto? Não sei se foi o caso do irmão. Mais ou menos. É difícil, a maioria é na infância. Quem aqui já tentou aprender um idioma depois de velho? Você conseguiu? Não vai conseguir. É muito difícil. Só você pegar um avião e sumir daqui. A criança aprende, gente. Tem vários países que as pessoas falam vários idiomas. 3 na África. O cara fala inglês, francês e o dialeto, 2 dialetos. Ele foi para algum curso aprender? Nada, foi na infância. A criança é uma esponja, gente. A criança é uma esponja, tá? E nós formamos o nosso caráter na infância. Foi levantado um clamor aqui para que você orasse pelo seu filho. O que você tá? Qual o exemplo que você está dando? O que você está fazendo da tua vida para abençoar o teu filho? Aproveita essa fase que passa rápido, meus irmãos. Depois, muito dos traços da nossa personalidade vem lá da infância. Amém? E a maioria dos cristãos se converteram entre 4 e 14 anos. Isso é provado estatisticamente, a gente já vai chegar nesse assunto. Qual outro verbo que está ali? Temam. Temer a Deus é saber quem Ele é. Deus quer que as crianças saibam quem Ele é. Não é ter medo de Deus, mas é ter a consciência que Ele é o Senhor do universo, que Ele pode todas as coisas. Que a pior coisa que tem é você viver como um ímpio, como um ignorante, como um nécio, como a Bíblia diz. Você não conhecer a palavra de Deus, fazer vergonha. E ninguém quer isso para os filhos, ninguém quer isso para nenhuma criança. A gente quer que nossos filhos, crianças que a gente convive, tenham dignidade. No lugar que eles chegarem, que eles sejam respeitados, mas para isso você precisa se dar o respeito. Para você se dar o respeito, você precisa ter um comportamento decente, dentro da moral e dos bons costumes. Mas para que você viva isso, você vai precisar conhecer a Jesus. É a única maneira. Ninguém vai viver em santidade sem o Espírito Santo. Isso é impossível. A sua carne quer outra coisa. Amém? Quer dormir, comer, ver televisão, ir para a praia. O que dá força para a gente é Deus, meus irmãos. E além de ouvir, aprender e temer, que elas obedeçam. Deus quer que as crianças tenham uma vida transformada, meus irmãos. Porque quando a gente segue o que Deus manda, coisas maravilhosas acontecem, meus irmãos. Nosso Deus é um Deus de milagres. Mas também é um Deus que é como se fosse 2 pedais de uma bicicleta. Você age, Deus age. Você precisa de deixar Deus se manifestar na sua vida. Você precisa seguir a lei dele. E você precisa querer isso para o teu filho, para as crianças da tua igreja também, do teu condomínio. Elas precisam cooperar com Deus para que tenham a vida transformada, amém? Para você viver as maravilhas de Deus, você tem que estar em sintonia com a lei dele. Vou pedir para o irmão abrir em Romanos 10, 14, por favor. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue, meus irmãos? A palavra de Deus precisa ser pregada.
Caso contrário, a gente só vai estar igrejando uma geração. E a igreja vai continuar enxugando gelo, meus irmãos. Pode passar. E nós temos várias gerações aqui convivendo. Quem aqui já ouviu falar na geração X? Na geração Baby Boomer? Alguém já ouviu falar nisso? Nesses conceitos? Cada geração tem suas características. Baby Boomers é quem nasceu depois da Segunda Guerra Mundial. Geração X, de 1960 a 1980. De 80 a 2000 é a minha, Y. Geração Z, de 1990 a 2010. Agora existe uma geração que está aqui entre a gente, que é essa criançada que nasceu de 2010 para cá. A geração que tem entre 4 e 14 anos. Essa é a grande janela de oportunidade, meus irmãos. E o tempo passa. Ninguém consegue, o tempo é implacável, meus irmãos. Mas biblicamente só existem dois tipos de pessoas: os que conhecem a Deus e os que não conhecem, os salvos e os não salvos. Pode passar, meu irmão? Então eu queria deixar aqui para vocês essa mensagem de que existe esse conceito e a oportunidade para que todos nós cristãos trabalhemos de maneira estratégica e aproveitemos essa oportunidade. Baseado em estudos e estatísticas, criaram um movimento de evangelização de crianças chamado a Janela 414, o movimento da Janela 414. Pessoas que estavam cansadas de ver oportunidades sendo desperdiçadas. Os outros ministérios são importantes? Sim. O louvor, uma parte considerável do culto é o louvor, trabalha muito no nosso coração. Ministério de jovens, ministério de casais, de narcóticos anônimos. Isso tudo é muito importante, gente. Mas a gente precisa entender o seguinte: existe uma história que existia um vilarejo que ficava na beira de um penhasco. E muitas crianças, muita gente caía desse penhasco. Muitas crianças caíam desse penhasco. E algumas pessoas, alguns moradores tiveram uma ideia: vamos construir um hospital lá no fundo, onde o pessoal está caindo, para que a gente possa cuidar dessas pessoas que caíram lá, para que a gente possa reparar esse dano. E outras pessoas tiveram uma outra ideia: peraí, será que não era melhor a gente construir um muro? Um muro que evitasse que essas pessoas, que essas crianças caíssem lá embaixo, e a gente evitava até esse hospital? E é disso que a gente precisa, meus irmãos, que isso aqui seja um muro, que as crianças venham aqui, conheçam a Deus e nunca mais se desviem, verdadeiramente. Caso contrário, a igreja vai ser sempre um hospital, como eu cheguei, com 23 anos, já todo arrebentado. Mas Deus é soberano sobre todas as coisas. Cada um tem o seu caso de conversão, a sua história. Mas eu gostaria muito, humanamente falando, que uma pessoa tivesse me procurado na infância e falado de Deus para mim, meus irmãos. É por isso que eu falo de Deus para as crianças. Porque eu não quero que elas vivam o que eu vivi, dos 15 aos 23. Porque quando você tem aquela gota de liberdade, você vai viver o que a carne quer. Você não vai viver o que Deus quer. Amém? Pode passar, Mateus, por favor. E esse termo foi cunhado por um missionário nascido na Argentina e criado aqui no Brasil, chamado Luiz Bush. Ele dedicou a vida dele ao ministério cristão e principalmente ao trabalho missionário. Pode passar. Mas esse termo, ele derivou, essa janela etária de 4 a 14 anos, ela derivou de uma outra ideia primeiro, que era a janela 10 por 40, que é uma janela geográfica.
São países que têm a maior dificuldade de acesso a recursos cristãos. Quem aqui já tinha ouvido falar nesse conceito? A Bíblia diz que a gente precisa pregar o Evangelho e fazer missões. E a Bíblia também fala de uma prioridade, ainda aonde não foi pregado o Evangelho. Por isso criaram esse conceito. Mas depois eles começaram a perceber que tinha um outro campo missionário debaixo do nosso nariz, gente. Que são as crianças, no fundo das nossas igrejas. E aí a estratégia precisa mudar um pouco. Será que vale a pena tirar uma pessoa daqui e mandar para a África? Mandar para a Ásia? Enquanto debaixo do nosso nariz tem pessoas precisando ouvir de Deus? Pode passar. E um instituto de pesquisa, uma espécie de IBGE lá nos Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos tem pesquisa para tudo. E esse Instituto Barna, ele é especializado em estatísticas do mundo cristão. E esses estudos são encomendados por igrejas e denominações para traçar estratégias mais inteligentes para qualquer investimento, qualquer foco da igreja. E a pesquisa era o seguinte: com que idade você se converteu? E aí, meus irmãos, aconteceu o seguinte: estudos do grupo de pesquisa George Barna mostram que nos Estados Unidos a probabilidade de alguém aceitar a Jesus é de 85% entre as crianças de 4 a 14 anos, mas apenas de 6% acima dos 19 anos. Parece que aos 13 anos a identidade espiritual já está estabelecida. Esta é a premissa básica da janela 414. Eu acho isso impactante. Amém, irmãos? Eu acho que a igreja não sabe disso, ela está errada. A gente precisa mudar nosso foco. Parar de encarar o ministério infantil como uma sala que a gente está tirando as crianças para não atrapalhar o culto. A criança não está atrapalhando o culto, ela precisa ouvir o evangelho também. Pode passar. E esse gráfico chocante de 0 a 4 anos, pouca gente testemunha que se converte. Porém, não é impossível. A gente não pode dizer que isso não existe, existe sim. A Bíblia não determina idade para que você se converta. E outra coisa, filho de crente não é crentinho, é cretino. Porque Deus não tem neto, Deus só tem filho. Você precisa confessar com a sua boca. A salvação não é hereditária, meus irmãos. Fala para o teu filho. Fala sobre Jesus. Fala para suas crianças. O que Deus fez, qual que é a realidade. A situação dele como pecador, ele precisa ouvir isso. Para que ele descanse em Deus. E aí sim, depois dos 4 anos, tem essa explosão de conversões, ok? A maioria aqui se converteu entre 4 e 14 anos. É sempre assim, tá? E aí o que acontece dos 15 para cima? É muito difícil uma pessoa se converter. Ela já tem a opinião dela. A opinião do pastor não vale de nada, do pai não vale nada, não vale mais nada. Ela é cheia de si. Nós somos seres humanos, todo mundo aqui já teve 15, 16, 17 anos. E depois só piora, meus irmãos. Mesmo acabando a fase da rebeldia, vem uma fase de consolidação que é pior. É aí que você não aceita mais. E eu me converti com 23 anos, eu vou falar pra vocês, não foi fácil. Porque eu já tinha minha vida social, tinha namorada, amizade. E aí, o que você vai falar pras pessoas? Agora eu sou crente, eu não ando mais com vocês, você é um pecador. É complicado. Você falar pro seu pai, pra sua mãe, que eu fui o primeiro a me converter na minha família. Ah não, olha só, a religião que a gente seguia aqui tá errada, tá? Todos vocês estão errados, eu que tô certo agora. Você tem que peitar isso. Deus te dá força, óbvio. Depois, o final foi feliz, tá? Todo mundo na minha casa acabou se convertendo, glória a Deus por isso. Mas nem todo mundo é assim. Tem gente que briga com o pai e com a mãe. Tem gente que precisa sair de casa, é deserdado por causa disso. Ela precisa prosseguir, amém? Precisa. Mas não é fácil, tá? E a gente precisa tentar, a gente precisa trabalhar com estratégia, com inteligência.
E depois dos 30 anos, meu amigo, é aí que fica mais difícil ainda. Quem aqui já tentou evangelizar um idoso? Alguém já tentou? Ó, não é fácil, nem tentaram, né? Não tiveram nem coragem, tentou? E aí, deu certo, irmão? Não. Não é fácil, meus irmãos. Você falar para a pessoa que ela está errada. A pessoa já tem vícios, já tem comportamentos arraigados. Diferente dessas crianças aqui, que o coração dela está aberto. A criança é humilde, ela é ensinável. O coração dela é de quem chega primeiro. Amém? Pode passar. E além disso, os países têm realidades diferentes. Cada país tem a sua realidade, a sua pirâmide etária, que é a faixa etária da população. Existem países que são mais velhos, existem países que têm uma população mais jovem. E eu tenho uma boa notícia para dar para vocês. O Brasil é um país de uma população jovem. Então nós temos uma grande oportunidade, meus irmãos, eu e você, de ganhar crianças para Cristo. Porque a gente vai ser cobrado. A gente não foi chamado para viver um evangelho cômodo, acomodado. A gente precisa agir com intrepidez, com ousadia e colocar em prática os recursos que chegam até nós. A gente vive num mundo hoje que a informação está na internet. Se você buscar, você consegue ser bênção na vida de uma criança, pregar o evangelho de uma maneira adequada. E o Brasil tem uma população jovem, nós temos uma grande oportunidade. Mas se nós não vigiarmos e procurarmos entender o que a gente está falando aqui, a gente pode perder uma geração. Vocês sabiam que isso é possível, gente? A gente não pensa muito nessas coisas porque nós somos seres humanos muito limitados. A gente tem uma expectativa de vida de 80 anos. Mas para Deus não existe tempo, meus irmãos. E a gente está trabalhando para Deus. 1000 anos para Deus não é nada. 1000 anos para Deus é uma noite. E a gente precisa cuidar da nova geração, da geração que nos foi dada hoje, essa incumbência, essa responsabilidade. O Brasil tem uma população jovem, certos países já não tem mais. Ou quem é que nunca ouviu aquela história de que é difícil pregar o evangelho na Europa? Quem já ouviu isso? Ah, porque é um continente frio. Sim, é difícil penetrar o evangelho, porque eles são desconectados da fé, e eles não querem mais saber de igreja. Sim, eles não querem mais saber, porque eles já estão velhos. Você vai fazer um evangelismo e todo mundo acima de 30 anos. Países de idosos. E aí realmente fica difícil, meus irmãos. Não tem missionário que aguente isso. O trabalho precisa continuar, mas é muito difícil. Eles perderam uma geração porque a Europa já foi berço do cristianismo. Se a gente está aqui hoje, foram missionários que chegaram aqui. Alguém fez o trabalho direito para você estar aqui, a gente precisa fazer o nosso. E eles perderam uma geração. Por isso é difícil a penetração. Eu não sei se vocês conseguem enxergar no mapa, mas os países mais escuros têm mais crianças, os países mais claros têm pouca criança. A Europa está verde. E difícil. Amém? E o Brasil não pode perder essa geração. Pode passar? E a janela 14, ela é falada na Bíblia também. A Bíblia fala sobre crianças, como a gente já falou aqui. E eu queria... o caso de Davi, que era ainda um adolescente, na passagem de Davi e Golias. Pode passar. E tem esse livro que eu recomendo, que o título do livro é Ainda Falta o Mais Novo. E quando a gente abre o livro para ler, o que que diz? Pode passar, Mateus. Quando o profeta Samuel foi à casa de Jessé ungir o novo rei de Israel, ele questionou a Deus qual era o filho que deveria ser ungido. Deus disse que não era nenhum daqueles. Então o profeta Samuel perguntou a Jessé: resta ainda algum dos seus filhos? E Jessé respondeu: ainda falta o mais novo.
Davi tinha sido esquecido pelos homens, mas tinha sido escolhido por Deus. Ele não estava dentro da casa, era uma criança ainda. Estava trabalhando na roça. Pode passar? Então, gente, existe uma geração dentro das nossas igrejas, debaixo do nosso nariz, que é esquecida pelos homens, mas que foi escolhida por Deus. Porque na carne, meus irmãos, como eu já falei aqui, a gente não quer. Os homens querem ficar com os homens. É futebol, é churrasco, a gente quer só ouvir a palavra e depois sair fora. Quer ir pro grupo dos homens, bater papo, fazer as coisas que interessam pra gente. E as mulheres querem o quê? Se juntar com as mulheres. O papo delas. Tudo rosa, desfile de moda. É assim, a gente procura gente parecida com a gente. E você não é criança mais. Talvez você não queira ficar com elas. Dá trabalho. Mas a gente vai ter que se esforçar, meus irmãos. A gente vai precisar se esforçar para fazer um trabalho de qualidade. Não só no louvor, não só na pregação, não só em células, na estrutura física da igreja, mas também no ministério infantil, meus irmãos. Caso contrário, a gente pode perder uma geração. E 1 Samuel 16:7 diz o seguinte: o Senhor, contudo, disse a Samuel: não considere a sua aparência, nem sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Então, quando você está ministrando para as crianças, meus irmãos, você está plantando uma semente ali que você não sabe o que pode acontecer. A maioria dos pastores e missionários consagraram sua vida na infância. E o efeito multiplicador disso é enorme. Amém? Pode passar, Mateus. Já caminhando para o fim, vamos ler aqui Salmo 78:1. Diz assim, Salmo 78:4. Não os esconderemos dos nossos filhos, contaremos à próxima geração os louváveis feitos do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. A maioria dos salmos, gente, são de consolo, de conforto, mas existem também salmos de advertência. E o Salmo 78:4 é um salmo de advertência. Meus irmãos, eu espero que vocês saiam daqui conscientes da oportunidade que a gente tem dentro dessa igreja e também fora dela, essa verdadeira janela etária, e que cada um possa fazer a sua parte, ajudar a pastora, que acumula também a função de líder do Ministério Infantil, né, pastora? Gente, do fundo do coração, que nós podemos ter misericórdia dessas pessoas. Ninguém aqui é tia do Ministério Infantil, as irmãs que ajudam. São evangelistas de crianças, precisam de apoio, oração. Que você possa também se voluntariar, você homem. Coloca uma coisa na sua cabeça, talvez tenham te ensinado errado. Que o Ministério Infantil é um lugar de cuidar de criança, é um lugar feminino. É um lugar de arquinho, de sei lá o que. Não tem nada disso, meus irmãos. Existe um método, existe uma maneira de você pregar para as crianças de uma maneira masculina. Porque quando um homem entra na sala, as crianças prestam atenção. Elas precisam da figura masculina. Amém? A criança gosta que tenha um homem lá também. Não vamos delegar esse trabalho só para as mulheres. Pode passar, Mateus? Tem mais alguma coisa aí? E eu queria compartilhar com vocês essa foto. Isso aí, quem é que está ali no fundo? Sou eu mesmo, tá? E isso aí, meus irmãos, foi hoje, lá na minha igreja, tá? A gente estava fazendo um trabalho. A gente está fazendo um trabalho de 5 semanas, que a gente está trabalhando as cores do plano da salvação. A pastora conhece o livro Sem Palavras? Amém. E cada domingo a gente trabalha uma cor do plano da salvação. E junto com essa palavra, com essa pregação, a gente também passa a visão missionária para as crianças.
que a gente precisa passar essa visão missionária já na tenridade. E uma maneira de passar a visão missionária, não sei se a pastora conhece uma biografia missionária do Samuelito. É um menino do México que foi evangelizado por uma missionária americana. E é aquele fantoche lá na minha mão, tá? Então a gente está animado ali. Foi o último capítulo do Samuelito. E as crianças estavam ansiosas para saber o que aconteceu. Se o Samuelito tinha aceitado a Jesus mesmo, se a família tinha aceitado. Meus irmãos, aquilo não é uma creche. Eu não sou babá de criança. Eu estou me colocando à disposição da igreja para pregar o evangelho. É isso que a gente precisa trabalhar ombro a ombro com o pastor dessa igreja. Amém, meus irmãos? Pode passar. Isso aí é minha esposa. A gente faz o trabalho junto. Deus tem abençoado muito a nossa vida ministerialmente, graças a Deus. E tem nos chamado para lugares distantes, no Brasil e fora do Brasil. E isso tem acontecido porque tem pouca gente trabalhando com isso. O que a gente quer é que a gente não seja tão demandado. Pelo amor de Deus. A necessidade é muito grande. Parece que a igreja esqueceu das crianças. Em algum momento aí, existiu uma falha na história, que pararam de evangelizar a criança. A igreja se acomodou. E quando a gente chega para falar, parece que a gente está chegando com uma novidade enorme. Criança que nunca ouviu falar de Jesus. A gente chega no ministério infantil, a criança nunca ouviu falar de Jesus. Para ela aquilo ali é só um passatempo. O nome dela é Keila, minha esposa. Pode passar agora para fechar. E esse aí, ó, é meu filho, que já está sendo educado, glória a Deus por isso, nos caminhos do Senhor. E a gente tem feito um trabalho com ele dentro de casa. Não só de comportamento, mas expondo para ele a verdade do evangelho e o plano de salvação. Que é isso que essas crianças precisam ouvir. Amém, irmãos? Tem mais algum slide? E eu e a minha esposa, a gente dirige o ministério Lidere Crianças, que tem várias atividades, treinamentos para pais, líderes, professores, evangelistas do Ministério Infantil. E também o curso regular de formação de professores, IMC, o Instituto Ministério com Crianças. Já passaram, dentro do Instituto Ministério com Crianças, mais de 1000 alunos. E eu fico feliz de saber que as técnicas e as metodologias compartilhadas nesse curso têm sido bênção pelo Brasil e pelo mundo afora. Eu tenho certeza que crianças têm sido levadas a Jesus com essas metodologias e com esses métodos. Porque onde é pregado o evangelho é a conversão. Se você pregar o evangelho, elas vão se converter. Pode passar? Para quem quiser entrar em contato, tem aí minhas redes sociais, o WhatsApp. E eu queria deixar aqui algumas dicas de livros, como eu mostrei para vocês. Os ataques do inimigo às crianças. O diabo é astuto. Ele usa todo tipo de técnica para atacar seu filho, seu sobrinho, as crianças dessa igreja. O diabo é sujo. Então cabe a nós, nessa guerra, combater, contra-atacar, amém? Autor Gilberto Celeste, que é o diretor da APEC, Aliança Pro Evangelização das Crianças. Livro do autor Sam Doherty, Como Conduzir uma Criança a Cristo. A gente precisa se capacitar minimamente, gente. A gente precisa saber o que a gente está fazendo, porque, como eu disse aqui, você pode ser bíblico e não ser evangelístico. E aí você só vai igrejar a criança, ensinar para ela histórias da Bíblia. Você precisa evangelizar. E para isso existe um passo a passo. O pastor aprende isso no seminário. E o professor do Ministério Infantil, que é a igreja das crianças, também precisa se capacitar. A verdade de Deus é a nova geração, gente. Isso aqui é tudo bênção para a nossa vida. Primeiros passos, um manual simples para o ministério bíblico com crianças. E esses 2 livros que eu escrevi em conjunto com a minha esposa, O Culto das Crianças. Porque lá na salinha tem que estar acontecendo um culto também, tá? Tudo que acontece aqui
tem que acontecer lá. Oração, o louvor. Só que você não vai cantar a mesma música que a gente cantou aqui para os adultos. Existem cânticos que são canções pequenas, apropriadas para as crianças. Isso fixa na nossa mente, gente. Às vezes a gente vai dar um curso numa igreja e ensinar como pregar para crianças. E às vezes o pastor da igreja fala: "Ih, eu fui evangelizado aí com esse cântico. Eu aceitei a Jesus com esse cântico aí." Ficou na mente dele, quando ele viu de novo ele lembrou. E palavra também, a gente precisa pregar para as crianças. E um outro livro, para quem está iniciando, o pessoal dessa igreja tem 1 ano que começou. Sou líder do Ministério Infantil e agora, tá? Por quê? O que mais tem a gente que procura a gente fala o seguinte: "Meu Deus, o pastor me chamou para ser líder do Ministério Infantil, eu não sei o que fazer." Aí aquela pessoa cansa, daqui a pouco ela desiste. Por quê? Porque é muito pesado, gente. Quando a gente não sabe o que a gente está fazendo, tudo se torna muito pesado. Então a gente precisa de método. A gente precisa atrair pessoas boas para o Ministério Infantil. Mas para que a gente atraia pessoas boas, entre aspas, para o Ministério Infantil, a gente precisa passar uma visão evangelística. Para que homens se interessem pelo Ministério Infantil, ele vai ter que entender que algo sério está sendo feito ali, além de só cuidar de criança. Amém? Vamos orar, irmãos? Vamos curvar nossas cabeças. Oremos. Deus, muito obrigado por esse dia, Pai, pela oportunidade de estarmos entre irmãos, Pai, para aprender mais de Ti, Pai. Nesse assunto tão importante que é o evangelismo de crianças, Pai. Nós compreendemos que nós temos um verdadeiro campo missionário no fundo das nossas igrejas. Temos um campo missionário debaixo do nosso nariz, Pai. E nós queremos ser instrumentos em Tuas mãos, Pai. Nos dê estratégia. Que nós possamos ser verdadeiros missionários, Pai. Que o Ministério Infantil seja local de bênção. Local de crianças entregando suas almas a Jesus. Que elas tenham sua vida edificada, Pai. Que famílias sejam transformadas, Pai. Que cada uma dessas crianças possam sair de um culto infantil, Senhor, preparadas para ganhar mais crianças para Jesus, Pai. Porque uma vez que nós nos tornamos cristãos, nós precisamos continuar pregando a palavra de Deus, Pai. E se elas realmente se converterem, elas vão pregar a palavra de Deus, Pai. Que essa igreja seja referência aqui em Cosmos, Pai. Que as famílias sejam fortificadas, Pai. E que as crianças tenham um papel fundamental nesse processo, Pai. Que todas as crianças que estão aqui ouvindo o Evangelho, Pai, que elas não se desviem, Pai. Porque elas realmente estão conhecendo a Deus, Pai. E uma vez que você entende que a palavra de Deus é boa, perfeita e agradável para a sua vida, Pai, nós entendemos que nós não nos desviaremos nunca mais, Pai. E que o bom perfume de Cristo, Pai, seja exalado em qualquer lugar que nós nos acheguemos, Pai. Que as pessoas possam ver algo diferente em nós e nessas crianças, Pai. Abençoa essa igreja, abençoa esse ministério, Pai. Que ele possa prosperar mais e mais. E que muitas crianças venham conhecer a Cristo através desse trabalho, através dessa liderança da pastora, Pai. Através do trabalho das irmãs voluntárias, Pai. Que elas sejam evangelistas de crianças, Pai. Muito mais que tias da salinha, Pai. A igreja é muito mais do que isso. A função da igreja é pregar o Evangelho para toda criatura, Pai. Que nós possamos cumprir esse propósito em nome de Jesus, amém.